Aceitei a proposta de término da minha namorada a presidente. Ela achou que eu imploraria desesperadamente, mas eu não o fiz. 3 dias depois ela me bloqueou no corredor do meu prédio, com os olhos completamente injetados de sangue, fingindo pedir podemos não terminar. Eu apenas apontei para a mala atrás de mim. Lá estava o pijama que ela havia esquecido na minha casa antes. Presidente e os seus pertences estão sendo devolvidos ao dono. Devolvendo para você. Mais tarde quando ela e o Yuan disse para terminarmos. Eu estava agachado à beira da rua comendo oden. O telefone tocou. Chupando o último pedaço de tofu de peixe atendi a chamada. Sua voz mesmo através das ondas de rádio trazia um tom frio, como flores de gelo na janela no inverno, fingindo dizer vamos parar por aqui. Mastigando o tofu de peixe, um pouco quente respondi confusamente Do outro lado houve alguns segundos de silêncio. Talvez ele não esperasse que eu fosse tão direto. Achei que ele teria mais a dizer, como a casa foi eu quem comprei. Você que se mude. Ou sobre a empresa. Não precisa vir amanhã. Mas ele apenas repetiu novamente, o tom mais duro, como gelo quebrado no chão. Eu disse que terminamos. Você ouviu ou não? Joguei o copo de papel vazio na lixeira ao lado. Limpei a boca. Ouvi que bom. Desta vez o silêncio foi mais longo. Até conseguia ouvir do lado dele um leve som de respiração reprimida. Você não tem nada a dizer? Ele finalmente perguntou, a voz um pouco tensa. Pensei um pouco. A luz do poste amarelada, iluminando a ponta do meu sapato. Uma formiga estava subindo e desapareceu. Desejo que tudo corra bem para você no futuro. Depois de dizer desliguei o telefone. A tela do celular escureceu. O coração um pouco vazio, mas não estava especialmente triste. Talvez porque já esperava por este dia. O caldo do oden estava um pouco salgado. Lambi os lábios. Virei e comecei a voltar. Eu e Yuan nunca fomos do mesmo mundo. Ela voa nos céus. Eu rastejo no chão. Poder ficar juntos por mais de meio ano. Já foi como ganhar o prémio máximo. Agora o prémio foi revelado. Obrigado pela participação. É hora de aceitar. Voltei para o velho e pequeno corredor que alugo. A luz quebrou de novo tateando. Subi no escuro até o 6º andar. Enfiei a chave. Girei meia volta. A porta abriu um cheiro de macarrão instantâneo dentro. A tigela de ontem à noite ainda não foi lavada. Não acendi a luz principal. Só liguei o abajur de pé ao lado do sofá. Um círculo de luz amarelada iluminando um pequeno espaço. Como iluminação de palco. O isolamento acústico desta casa é ruim. Dá para ouvir o casal vizinho assistindo TV. Com o volume no máximo. É um drama melancólico. A mulher está choramingando. Desabei no sofá. Peguei o celular. No topo do WeChat ainda estava Yuan. A foto de perfil dela era um fundo preto. A assinatura pessoal está mais escura. Não me provoca, a última mensagem foi enviada por mim. 4 da tarde. O que quer jantar à noite? Comprei comida e ela não respondeu. Agora não precisa mais responder. O dedo girou na tela por um bom tempo. No final não cliquei. Melhor apagar. Não preciso levantar para ir à cozinha ferver água. Vou preparar um macarrão instantâneo também. Quando a chaleira começou a assobiar, eu olhei pela janela. Esta cidade sempre fica muito iluminada à noite. Não dá para ver as estrelas. Yuan gosta de olhar as estrelas. Por isso, até comprou uma casa com terraço nos subúrbios. Fui lá algumas vezes. Muito grande e limpa demais. Até a voz ecoa. Achei sufocante. Ele ainda prefere apertar-se no meu aluguel que parece um canil. Diz que tem cheiro de gente. Agora só sobrou meu cheiro neste quarto. A água ferveu, o vapor faz a tampa da chaleira chiar. Rasguei a embalagem do macarrão instantâneo de carne bovina ao molho de soja. Coloquei o bloco de macarrão na tigela. O celular vibrou de repente. Não era o WeChat. Era uma mensagem de um número desconhecido. O conteúdo era curto. SRGU me pediu para avisá-lo. Seus pertences pessoais deixados no Residencial Internacional Land Rover. Já foram organizados. Pode vir buscar quando for conveniente. Residencial Internacional Land Rover. Aquela era a sua mansão. Não tenho muitas coisas. Apenas algumas roupas para trocar. Alguns itens de higiene pessoal. Respondi com, entendi. Obrigado, deixei o celular de lado. Achei um pouco engraçado. Já estão limpando o local tão rápido. Realmente é Yuan. Agia de forma decisiva e eficiente. Sem rodeios ou hesitações. O macarrão ficou pronto. Peguei a tigela e voltei para o sofá. Liguei a TV e fiquei mudando de canal aleatoriamente. Algumas imagens passaram pela minha mente sem controle. Yuan estava bêbada. Deitou-se nas minhas costas. Insistiu que a carregasse escada acima. Ela era leve, o cabelo roçando no meu pescoço. Dava comichão, ela trabalhou até à meia-noite. Veio ter comigo, sem dizer nada. Apenas me abraçou. Enterrou a cabeça no meu peito, como um gato à procura de um ninho. Discutimos por uma ninharia. Bati a porta e saí. Meia hora depois voltei com o churrasco que ela adora. Com cara feia disse come depressa. Já está frio, o macarrão ficou um pouco empapado. Dei uns tragos na tigela. Bebi a sopa até ao fim. Lavei a louça, tomei banho e deitei-me na cama. Do lado não havia som. Provavelmente adormeceu. O quarto estava tão silencioso que se ouvia o meu próprio batimento cardíaco. Fechei os olhos e disse a mim mesmo: não faças asneiras. Dorme, amanhã o sol nascerá como sempre. A terra gira sem ninguém. No dia seguinte acordei com vontade de urinar. Depois de aliviar olhei para o telemóvel. 7:30 da manhã. Neste horário de costume. Eu já estaria na cozinha moendo leite de soja para ele. Ele é exigente, só bebe moído à mão. Hoje não precisa mais. Virei-me na cama. Quis dormir um pouco mais. Mas não consegui pegar no sono de jeito nenhum. Acabei levantando, lavando o rosto, trocando de roupa e saindo. Hoje é sábado. Mas tenho que ir à empresa fazer hora extra. É assim em empresas pequenas. Muito trabalho, pouco dinheiro.
O chefe é mestre em promessas vazias. Apertado no metrô. Gente colada a ar viciado. Vários cheiros misturados. Estou com fones de ouvido, tocando música alta, tentando encher a cabeça. Chegando no prédio da empresa comprei um jiambing. Mordiscando enquanto espero o elevador. Encontrei o colega Lao Wang. Ele se aproximou fazendo caretas. Fingindo. Ontem à tarde uma moça bonita veio-te procurar num Porsche. Quem foi que estilo? Engoli o bolo na boca. Um amigo passou para pegar algumas coisas. O amigo Lao Wang riu. Cara, você é bom hein? Escondendo bem as coisas. Aquela aura é incrível. Não seria uma mulher rica, né? O elevador chegou. Eu entrei. Não respondi. Lao Wang ainda estava lá tagarelando. Quando vai apresentar para conhecermos? Acontece que tenho um projeto que terminou. Eu interrompi. O que terminou? Eu e aquela mulher rica terminamos. Terminamos ontem mesmo. Olhei para os números do andar pescando. Com tom de voz plano. Lao Wang ficou de boca aberta, paralisado por um bom tempo. Então bateu no meu ombro. Irmão, pense positivo. O velho não vai, o novo não vai. Esse tipo de mulher a gente também não aguenta. Eu fiz não aguentamos mesmo. O dia inteiro mergulhei no código. O teclado batia barulhentamente. Assim está bom. Não há tempo para pensar em outras coisas. O celular tocou algumas vezes no meio. Tinha ligações de telemarketing. Tinha o senhorio cobrando contas de água e luz. Não havia Yuan. Ela simplesmente evaporou do mundo. Desapareceu completamente do meu mundo. Isso é muito típico de Yuan. Cortar laços de forma limpa e completa. Nunca olhar para trás. Na hora de sair do trabalho. Estava escuro e não tive vontade de cozinhar. Comi uma tigela de macarrão com carne numa lanchonete à beira da estrada. A TV da lanchonete estava passando a seção de notícias financeiras locais. A câmara varreu um fórum empresarial. Yuan estava sentada no palco como convidada, vestindo um terno preto, com uma expressão indiferente, fria como um manequim. O apresentador perguntou sobre seus planos futuros. Ele disse algumas palavras de circunstância, impecáveis sem falhas. Eu baixei a cabeça para tomar a sopa. A sopa estava um pouco salgada. Ele ainda era aquele diretor e o inatingível. Comigo como Oden à beira da estrada. E esperei-me no metro para fazer horas extras um simples funcionário. Nunca deveríamos ter tido qualquer ligação. Aqueles mais de meio ano foram como tempo roubado. Agora o tempo acabou. Realmente está na hora de devolvê-lo. No terceiro dia domingo. Só acordei ao meio-dia. Levantei-me e joguei a roupa acumulada de vários dias na máquina de lavar. Fiz uma limpeza. De debaixo do sofá varri um fio de cabelo de Yuan. Era comprido e um pouco encaracolado. Agarrei-o, olhei para ele. E joguei-o no lixo. À tarde arrumei as coisas que ela deixou. Na verdade não eram muitas. Apenas uma mala de viagem. Algumas peças de roupa. Um par de sapatos baixos que ele ocasionalmente usava. Um kit de amostras de produtos de cuidados da pele. E um livro que estava a meio da leitura. Ao arrumar senti-me muito tranquilo. Como se estivesse a organizar as coisas de outra pessoa. Fechei o fecho da mala. E acendi um cigarro para mim. Fiquei em frente à janela fumando até acabar. Depois reservei um trem-bala para a manhã seguinte. Preparando para enviar a mala para ele. Longe dos olhos, longe do coração. As coisas dele deveriam voltar para o mundo dele. À noite no grupo de colegas da faculdade alguém organizou um jantar. Fui a um restaurante de comida sichuanesa. Barulhento e agitado. Todo mundo bebendo e se gabando. Conversando sobre trabalho e preços de imóveis. Falando sobre quem casou. Quem teve filho. Alguém me perguntou sobre Guju. E você ainda solteiro? Na última vez não disse que estava namorando. Peguei um pedaço de peixe cozido em molho picante. Tão apimentado que só dava para suspirar. Terminou por quê? Você não gostava bastante. De que adianta gostar? Tomei um gole de cerveja. Ele é uma fênix. Meu templo é pequeno. Não consigo reter, todos riram e passou. Ninguém levou a sério. O desamor dos adultos não é como o das crianças que choram e se desesperam. No máximo é beber mais 2 copos. Dormir e amanhã continuar a carregar tijolos. Depois do jantar alguém sugeriu ir cantar. Eu não fui, disse que tinha que voltar para terminar um trabalho. Na verdade não tinha trabalho nenhum. Só achei que não tinha graça. Voltei sozinho. O vento da noite soprou. O efeito do álcool começou a subir à cabeça. A cabeça ficou tonta. Chegando à entrada daquela viela escura e sombria em frente ao meu prédio. Vi uma figura parada em frente à porta. A luz do poste estava quebrada há um tempo. A administração ainda não tinha vindo consertar. Só dava para enxergar com a luz distante da rua. Mal dava para ver que era uma mulher. De estatura alta. Vestindo um vestido. Meu coração deu um salto. Essa silhueta era muito familiar. Desacelerei o passo. Quase quis-me virar e ir embora. Mas já era tarde. Ela virou a cabeça e olhou para mim. Na escuridão não consigo ver sua expressão. Só posso sentir aqueles olhos fixos em mim. Enfrento o medo e me aproximo. Quando chego perto, com a luz fraca, consigo ver seu rosto claramente. É Yuan 3 dias sem vê-la. Ela parece um pouco mais magra. O rosto pálido. Com sombras escuras sob os olhos. Os olhos cheios de veias vermelhas. Ela não está maquiada. O cabelo também está um pouco desarrumado. Vestindo um vestido de seda com alças. Por cima só uma. Cardigan fino e sapatos de salto alto. Como se tivesse vindo correndo de algum evento. Nunca a vi tão desarrumada assim. Ela bloqueia a entrada do prédio. Não consigo passar. Ficamos os dois parados ali. Ninguém falou primeiro. O ar parece congelado. No corredor ouvem-se os passos dos vizinhos subindo e descendo. E também o som da televisão. Mas entre nós havia apenas silêncio. Passou muito tempo. Talvez apenas 1 minuto. Mas parecia um século. Ele finalmente falou. Com a voz rouca. Carregando uma raiva incontrolável. E um pouco de incredulidade.
Guju, você realmente ousa me abandonar. Senti o cheiro de álcool nela, não era forte, mas misturado com o perfume frio que ela costuma usar. Era um pouco irritante. Não respondi. Apenas me virei de lado, revelando a mala cinza que eu carregava. Quase todas as suas coisas estão aqui. Apontei para a mala, devolvendo ao dono original. Ele olhou para a mala. Seu olhar instantaneamente ficou mais frio e severo. Como uma faca ele de repente riu. Não era um riso feliz. Era o tipo de riso de quem está furioso, com um toque de loucura. Devolvendo ao dono original. Ele repetiu essas 4 palavras. Então estendi a mão bruscamente, e arranquei a alça da mala, antes que eu pudesse entender o que ele queria fazer. Vi que ele usou toda a força do corpo, e girou aquela mala não tão leve com violência, arremessando-a contra a janela do morador do primeiro andar ao lado. Um baque surdo ecoou. A mala bateu na parede e quicou de volta, rolando pelo chão. A fechadura parece ter quebrado. A tampa da mala se abriu, e algumas roupas de dentro se espalharam. Aquele pijama de seda dela, o rosa, caiu na poeira. Ela apontou para aquela bagunça no chão, com o peito subindo e descendo, os olhos fixos em mim. Agora não tem mais. Yuan não pude evitar de gritar. Essa mulher está louca, perturbando o sossego à noite. Mas ela não se importou. Deu um passo à frente, quase encostando em mim. De rosto erguido, o hálito dele atingiu meu queixo. Minhas coisas desapareceram. Ela falou pausadamente, os olhos brilhavam assustadoramente no escuro. Então esta noite tenho que dormir aqui. Eu olhei para ele, sem conseguir falar por um momento. A luz do sensor do corredor acendeu com o barulho anterior. A luz amarelada iluminou seu rosto. Os vasos sanguíneos vermelhos em seus olhos ficaram mais evidentes. O olhar era teimoso, até um pouco de loucura desesperada. A janela do vizinho se abriu com um estrondo. Uma senhora espiou para fora. Quem é o que estão fazendo no meio da noite? Deixam ou não as pessoas dormirem? Yuan parecia não ter ouvido. Apenas continuou me encarando. Eu suspirei. Me curvei. Coloquei as roupas espalhadas no chão de volta na mala de qualquer jeito. Fechei a tampa da mala. A fechadura estava quebrada, só dava para prender com dificuldade. Depois puxei a mala. Disse a Yuan para subir primeiro. Ele não se mexeu, repeti. Sobe, não vamos discutir aqui. Só então ele começou a andar, seguindo atrás de mim. O prédio antigo não tinha elevador. As escadas eram estreitas e íngremes. Eu ia à frente carregando a mala. Ele vinha atrás. Eu conseguia ouvir o som dos saltos altos dele batendo no chão de cimento. Um pouco instável. Chegando ao patamar do 3º andar, ele parou um momento. Recuperou o fôlego. Ele não costumava subir esse tipo de escada. Parei para esperar por ele. Ele olhou para mim, com um olhar complexo, mas não disse nada. Continuamos a subir. Chegando ao 6º andar, peguei a chave para abrir a porta. Minha mão tremia um pouco. Tentei 2 vezes até acertar a fechadura. A porta abriu, acendi a luz da sala. Há dias que não arrumava direito. A casa estava um pouco bagunçada. Havia algumas roupas jogadas no sofá. Na mesa de centro havia caixas de comida para viagem que não foram jogadas fora. Yuan parou na porta. Não entrou imediatamente. Ela observou a pequena sala que antes lhe era tão familiar. Franziu levemente a testa. Entrevou colocar a mala no canto. O espaço é pequeno, não se importe. Só então ela deu um passo para dentro. Fechou a porta ao passar. Um leve clique. Ficamos apenas os dois no quarto. A atmosfera tornou-se instantaneamente embaraçosa e tensa. Ela tirou o casaco. Por baixo apenas um vestido de seda com alças, destacando suas curvas. Ela caminhou até o sofá, mas não se sentou. Apenas ficou de pé olhando para mim. Servi-lhe um copo de água. Coloquei-o na mesa de centro. Beba água. Ela não olhou para o copo. Seu olhar pousou no meu rosto. Você tem vivido bem esses dias? Ela falou com um tom de voz cortante. Estou bem. Sentei-me no banquinho em frente a ela. Não dormi bem. Ela disse como se estivesse afirmando um fato. Percebi. Mas não disse nada. Fingindo, ele inclinou-se para a frente. Porque você não me pediu para ficar. Levantei os olhos para olhar para ele. Pedir para você ficar? Você disse que queria terminar. Eu concordei. Não era isso que você queria. Não era isso que eu queria. Sua voz subiu abruptamente, com mágoa e raiva. Eu queria que você me perguntasse porquê. Queria que você me acalmasse. Queria que você fosse como antes. E não dissesse tão diretamente. Fiquei em silêncio por um momento. Às vezes a lógica das mulheres é realmente difícil de entender. Yuan, tentei manter a voz calma. Você disse que queria terminar. Achei que você tinha pensado bem. Respeito sua decisão. Respeito. Ela pareceu ter ouvido uma piada. Você simplesmente não se importa. Estou um pouco irritado. Foi ela quem terminou. Agora vem me acusar de não me importar. Pensa o que quiser. Levantei-me. Está tarde. Se não quiser ir embora, durma no quarto. Eu durmo no sofá. Disse isso e fui para o quarto. Queria pegar o cobertor e o travesseiro. Mal dei 2 passos. Meu pulso de repente apertou. Ele me segurou. A mão dele estava muito fria, tremendo levemente. As unhas quase cravavam na minha carne. Virei-me e ele olhou para mim de cabeça erguida, os olhos vermelhos, mas teimoso, segurando. Não deixou as lágrimas caírem. Fingindo, sua voz estava muito rouca. Me arrependi. Fiquei parado no lugar. A força no pulso apertou. Ele parecia ter medo de eu fugir. Naquele dia falei por raiva. Ele falou rápido, com um pouco de explicação ansiosa. Você esqueceu que naquela noite prometeu-me buscar do trabalho, mas com uma ligação do seu amigo. Você correu para beber com ele. Esperei até às 11 horas. Lembrei-me agora. Foi assim mesmo. Lao Wang desiludido me chamou para beber. Bebi demais e esqueci de buscá-la. Depois ela ligou. Meu porro passou pela metade. Me desculpei rapidamente, mas ela já estava com voz fria ao telefone. Disse que não precisava mais vir. E no dia seguinte veio a ligação de término.
Achei que aquilo foi a gota d'água. Afinal nossos problemas não eram só esse. Por causa disso, perguntei se isso não era suficiente. Seus olhos ficaram mais vermelhos. Fingindo que você sempre é assim. Sempre seus amigos e trabalho vêm antes de mim. O que eu realmente represento no seu coração. Abri a boca. Quis dizer algo mas engoli as palavras. O que dizer? Dizem que o Wang na época chorou como se estivesse morrendo. Não podia simplesmente ignorar. Dizem que eu sou apenas um funcionário comum, com muitas situações fora do meu controle. Para ele tudo isso provavelmente soava como desculpas. As regras do nosso mundo são diferentes. Yuan, eu suspirei. O problema não está nisso. É que nós simplesmente não somos compatíveis. Não somos compatíveis, ele repetiu. Como se fosse a primeira vez que ouvia essa palavra. Dormimos juntos por 6 meses. E só agora você diz que não somos compatíveis. Suas palavras foram muito diretas. Com um tom de desafio. Meu rosto esquentou um pouco. Não foi isso que quis dizer. Então o que você quis dizer? Ele deu um passo à frente. O leve cheiro de álcool e perfume se misturaram, invadindo minhas narinas. Fingindo que você é apenas um covarde. Você não tem coragem de admitir. Você simplesmente se cansou-se e aborreceu. Quer se livrar de mim mas não tem coragem de dizer diretamente. Aproveitou que eu sugeri o término. Aproveitar a oportunidade. Suas palavras me feriram como agulhas. Eu também fiquei irritado. Porque todos os erros são meus. Eu sou um covarde. Eu sacudi sua mão. Minha voz também aumentou. Se eu não fosse um covarde, eu não deveria ter me envolvido com você desde o início. Sabendo que não sou digno de você. Ainda assim o sapo quer comer carne de cisne. Agora o cisne vai voar. Não há problema em eu sair discretamente. Você finalmente disse a verdade. O peito de Yuan subia e descia violentamente. As lágrimas finalmente caíram. Mas ele rapidamente as enxugou com as costas da mão. Não sou digno de você. Fingindo que você realmente me respeitou alguma vez. Você me respeita. Esta diretora Yu. Você só acha que sou problemática e difícil de agradar, não é? Fiquei sem palavras, às vezes realmente pensava assim. Estar com ele é cansativo. Tenho que adivinhar seus pensamentos. Tenho que considerar seus sentimentos. Preciso seguir as regras dele que não consigo entender. Meu silêncio claramente o irritou. Ele acenou com a cabeça. As lágrimas foram enxugadas, mas os olhos ficaram mais vermelhos. O olhar ficou um pouco frio. E também um pouco desesperado. Bom, muito bom. Guju, você é incrível. Ele disse isso e virou-se para sair pela porta, olhando para suas costas tão frágeis, os ombros tremendo levemente. Meu coração deu um salto. No momento em que ele estendeu a mão para puxar a maçaneta, quase instintivamente corri para ele. Abracei-a por trás. As palavras "não vá" saíram sem pensar. Até eu mesmo fiquei surpreso. O corpo de Yuan congelou instantaneamente. Então ela começou a se debater, tentando com força soltar meu braço. Solte-me, vá embora. Não foi você quem me pediu para ir. Vou embora então. Nunca mais vou incomodá-lo. Ela parecia um gato irritado, arranhando e mordendo. As unhas dela deixaram algumas marcas no meu braço. Uma dor ardente. Mas eu não soltei. Pelo contrário, segurei mais forte. As costas dele estavam bem coladas no meu peito. Podia sentir o coração acelerado e o leve tremor dele. Eu enterrei o rosto na curva do pescoço dele. Cheirei o perfume do cabelo dele. Ainda era aquele cheiro familiar e caro do shampoo. Quando essas 3 palavras saíram, a pessoa nos meus braços diminuiu um pouco a luta. No que você errou? Ele perguntou com voz chorosa. Mas o tom já não era tão agressivo. Não devia ter-te dado bolo. Não devia ter-te irritado. Não devia ter aceitado quando você disse para terminar. Eu me esforcei ao máximo para me desculpar. Eu sou um covarde. Yuan, não vá. Ele parou de se mexer. Ficou quieto apoiado nos meus braços. Depois de um tempo, senti a camisa no ombro ficar um pouco molhada. Ele chorou sem fazer barulho. Apenas derramava lágrimas em silêncio. Meu coração parecia entupido por algo. Azedo e inchado. Levantei a mão e dei leves tapinhas em suas costas. Pare de chorar. Ele não falou. Apenas chorou. Ficamos parados na porta por um bom tempo. O corredor ficou silencioso. O som da TV do vizinho também parou. Até que ela lentamente parou. O choro virou um leve soluçar. Soltei-a um pouco. Virei-me para enfrentá-la. Seus olhos e nariz estavam vermelhos. Ainda havia marcas de lágrimas no rosto. Parecia um pouco coitada. Completamente sem a arrogância de sempre. Limpei seu rosto com as costas da mão. Vá lavar o rosto. Ele não se opôs. Caminhou de cabeça baixa em direção ao banheiro. Ouvi o som da água vindo do banheiro. Caminhou até o sofá e sentou-se. Esfregou a testa. Sentiu como se tivesse lutado. Completamente exausto. Depois de um tempo, ele saiu. Lavou o rosto. Arrumou um pouco o cabelo. Mas os olhos ainda estavam inchados. Ele não sentou no sofá. Foi até a janela. Olhando para fora. Estou com fome, ele disse de repente. A voz ainda estava um pouco rouca. Olhei para o relógio. Quase 23 horas da noite. O que você quer comer? Vou fazer algo para você. Ou pedir delivery. Perguntei que tal fazer macarrão. Ele disse. Aquele macarrão de tomate e ovo que você fez da última vez. Levantei-me e fui para a cozinha. Ainda havia tomates e ovos na geladeira. Amarrei o avental. Comecei a lavar os vegetais e bater os ovos. A cozinha era pequena. Enquanto eu trabalhava, podia sentir o olhar dele fixo nas minhas costas. Não me virei. Concentrei-me em cortar tomates. A lâmina caiu na tábua de corte, emitindo um som regular. Quando o macarrão ficou pronto, levei-o para a mesinha. Uma tigela de macarrão muito simples, liberando vapor quente, decorada com cebolinha e bolinhos de peixe. Ele veio e sentou-se. Pegou os pauzinhos e começou a comer em pequenas mordidas. Ele comeu muito silenciosamente, sem ser exigente como antes.
salgado salgado insosso. Sentei-me em frente e observei-o. Sob a luz seus cílios eram muito longos, projetando uma pequena sombra. Após comer a última porção de macarrão, ele colocou os pauzinhos de lado, pegou um lenço de papel para limpar a boca. Até que está bom, ele comentou, com tom de voz plano. Recolhi a louça e fui lavá-la na cozinha. O som da água corrente era contínuo. Depois de lavar saí. Vi que ele ainda estava sentado à mesa olhando para as próprias unhas, distraído. Está tarde, vá dormir. Ele levantou a cabeça e me olhou. Onde você vai dormir? No sofá. Já arrumei. Ele não disse mais nada. Levantou-se e foi para o quarto. Chegando à porta, ele parou, sem se virar, sem segurá-lo. A voz estava muito baixa. Obrigado por hoje. Dito isso, ele entrou rapidamente no quarto e fechou a porta. Fiquei parado na sala, olhando para aquela porta fechada. Sentimentos confusos no coração. Obrigado pelo quê? Por tê-lo acolhido, ou por não ter realmente deixado ele ir. Deitei no sofá. O sofá era um pouco curto. As pernas não esticavam direito. Coberto com um lençol fino. De olhos abertos olhando para o teto. No quarto não havia movimento há muito tempo. Ele provavelmente já estava dormindo. Mas eu não sentia sono algum. O que aconteceu hoje à noite foi como uma farsa. A aparição repentina de Yuan. Seu descontrole. Suas lágrimas. E aquela frase, me arrependi. Tudo isso deixou meu coração confuso. 3 dias após o término. Achei que já tinha virado a página. Mas quando ele apareceu, bagunçou tudo de novo. Isso significa que nos reconciliamos. Não sei. Quando estava quase adormecendo meio sonolento, parece que ouvi a porta do quarto fazer um barulho suave. Mas estava com muito sono. Não abri os olhos. Na manhã seguinte, acordei com o sol batendo. A cortina da sala não estava bem fechada. Um raio de luz direto no meu rosto. Sentei-me de olhos semicerrados, com o corpo todo dolorido. Sofá realmente não é para dormir. Olhei e a porta do quarto ainda estava fechada. Levantei-me silenciosamente e fui ao banheiro escovar os dentes e lavar o rosto. No espelho meus olhos estavam com olheiras, com uma aparência abatida. Preparei o café da manhã. Coloquei na mesa uma simples sopa de arroz branco e ovos fritos. Hesitei se devia chamá-lo. A porta do quarto se abriu. Yuan saiu. Ele vestiu uma das minhas camisetas velhas e um short de treino. A roupa estava um pouco grande, folgada, fazendo-o parecer ainda mais magro. O cabelo amarrado casualmente atrás da cabeça, com o rosto limpo. Parecia alguns anos mais jovem do que a idade real, como um estudante universitário. Acordou, vamos tomar café da manhã. Eu disse sim. O médico sentou-se à mesa, tomando a sopa em silêncio. A atmosfera ainda estava um pouco delicada depois. Muitas coisas foram ditas ontem à noite, mas não foram completamente esclarecidas. Hoje é domingo. Você tem algum plano? Eu iniciei um assunto. Voltar para a empresa. Ele nem levantou a cabeça. Há uma reunião, novamente silêncio. Ele terminou de comer rapidamente. Depois de largar a tigela, troquei de roupa. Ele entrou no quarto, fechou a porta e passou um tempo. Ele voltou a usar o vestido de ontem. Saiu carregando o casaco e a bolsa dela. Vou embora, disse ela parada na porta. Vou te acompanhar lá embaixo. Não precisa. Ela calçou os sapatos de salto alto. Abriu a porta e antes de sair, ela olhou para mim por um momento. O olhar era um pouco complexo. Parecia querer dizer algo, mas não disse. Aquela mala. Ele apontou para a mala no canto da parede. Deixa aqui com você por enquanto. E sem esperar minha resposta, ele virou as costas e foi embora. O som dos saltos altos foi ficando cada vez mais distante na escada. Fiquei parado na porta. Só fechei a porta quando não ouvi mais nenhum som, olhando para aquela mala quebrada, e para os pratos e talheres que ele usou na mesa. Parecia ter tido um sonho. Ele veio e foi embora, deixando uma bagunça, e um monte de sentimentos confusos. Depois de lavar a louça, sentei-me no sofá distraído. O telemóvel tocou. Era o Lao Wang. Mãe, vem jogar bola à tarde. Não vou, não estou com disposição. O que foi ainda preso por amores. O Lao Wang falava alto. Disse, tu também não sejas tão teimoso. À noite o amigo leva-te a um bom sítio para te distraíres. Garanto que te faz esquecer aquela mulher rica. Obrigado, mas não é preciso mesmo. Desliguei o telefone. Esquecer a Yuan. Se fosse tão fácil esquecer seria ótimo. O dia todo estive um pouco inquieto. Olhava para o telemóvel de vez em quando, mas o ecrã estava escuro. Ele não enviou mensagens, nem telefonou. À noite comi qualquer coisa rapidamente. Sentei-me em frente ao computador querendo jogar um pouco, mas não conseguia concentrar-me. Por volta das 10 horas, o telemóvel acendeu de repente. Era uma mensagem do WeChat da Yuan. Apenas 3 palavras. Já dormiu? Olhei para essas 3 palavras. O coração deu um salto. Os dedos pairaram sobre a tela. Sabia como responder. Dizer que já dormi. Obviamente seria mentira. Dizer que não dormi. E depois, enquanto hesitava, ele mandou outra mensagem. Estou com dor de estômago. Meu coração apertou. Ele tem problema no estômago. Quando o trabalho aperta, a alimentação desregrada facilita as crises. Já tomou remédio? Respondi, não tem remédio em casa. Ele respondeu rápido. As farmácias perto devem estar abertas ainda. Vá comprar um pouco, não quero me mexer, dói. Através da tela, consegui imaginar ele franzindo a testa. Provavelmente encolhido no sofá também. Eu suspirei. Realmente devo algo a ele. Manda o endereço. Vou levar uns remédios para você. Ele logo mandou uma localização. Era o endereço da residencial Land Rover International. Não precisa entrar. Deixa na porta mesmo. Ele acrescentou mais uma frase. Peguei as chaves e o celular. Saí e fui à farmácia comprar remédio para o estômago. Também comprei alguns adesivos de calor. Dirigi para o condomínio Land Rover International. À noite havia pouco trânsito.
Cheguei em 40 minutos. A área das vilas era muito tranquila, cada casinha escondida entre as árvores. Encontrei a casa dele. Estacionei o carro na beira da rua. Desci do carro com o remédio. Caminhei até o portão de ferro ornamentado. Toquei a campainha. Esperei um pouco. Sua voz veio pelo interfone. Soava um pouco fraca. Quem é? O portão de ferro com trava de madeira estalou e abriu. Eu entrei. O quintal era grande. Tinha gramado e piscina. Difícil de ver claramente na escuridão. Só uma luz acesa na entrada. Caminhei até a porta da vila. A porta estava entreaberta. Empurrei a porta. O hall de entrada era espaçoso, brilhantemente iluminado. Yuan estava de pijama. Vestiu um casaco por cima, apoiado no móvel de sapatos. O rosto pálido. Passei o remédio para ela. Por que dói tanto? Quer ir ao hospital? Não precisa. Ele pegou o remédio. Tirou uma cartela. Retirou 2 comprimidos. Nem usou água. Engoliu direto a seco. O gesto era tão hábil que dava pena. Toma cola, isso que vai aliviar. Passei também a bolsa térmica. Ele me olhou. Pegou sem dizer nada. Então vou indo. Virei para sair. Espera, ele me chamou. Virei-me. Pode-me trazer um copo de água quente. A voz dele estava baixa. Não tenho forças. Olhei para seu rosto realmente pálido. O coração amoleceu. Tudo bem. Tirei os sapatos e entrei na sala. A sala era grande. A decoração em tons frios. Cara, mas sem calor humano. Parecia um apartamento modelo. Fui à cozinha buscar um copo. Enchi um copo com água morna. Ao sair vi-o encolhido no sofá, de olhos fechados, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Coloquei o copo na mesa de centro à sua frente. Obrigado. Ele abriu os olhos. Pegou no copo e bebeu aos goles. Já comeste? Perguntei-lhe. Ele abanou a cabeça. Com dor de estômago e ainda não comes. Fiquei um pouco frustrado. Não estás a procurar sofrimento? Sem apetite. Ele pousou o copo. Recostou-se no sofá. Reuniões até agora. Chato é sempre trabalho. Olhando para o seu aspecto cansado. As palavras que tinha na ponta da língua engolias. Vou fazer-te uma canja. Disse. Bebe algo quente. O estômago vai sentir-se melhor. Ele hesitou por um momento. Olhou para mim sem dizer nada. Assumi que ele concordou. Virei-me e voltei para a cozinha. Abri o frigorífico. As coisas lá dentro estão bem completas. Mas muitas ainda estão lacradas. Encontrei arroz e lavei. Coloquei na panela para cozinhar. Enquanto o arroz cozinhava, apoiei-me no balcão da cozinha. Olhando para o jardim escuro lá fora. Senti que estava me intrometendo demais. Já terminamos e ainda vim fazer arroz para ele. Mas vendo como ele estava antes, não consegui endurecer o coração e ignorar. O arroz ficou pronto. Enchi uma tigela e levei para fora. Ele ainda estava encolhido no sofá. Parecia estar dormindo. Respiração regular. Cílios tremendo levemente. Coloquei a tigela de arroz suavemente na mesa de centro. Preparei-me para sair. Mal cheguei à porta. Sua voz veio de trás, com uma rouquidão de quem acabou de acordar, dizendo: não vá. Parei, mas não virei. Minha barriga ainda dói. Ele acrescentou mais uma frase. A voz estava suave, com um leve tom nasal, como se estivesse a fazer-se de engraçado. Isto não parece ela. Inspiro profundamente. Ao virar-me, ela ainda está encolhida no sofá, olhando para mim com os olhos úmidos, como um gato molhado pela chuva. Bebo o arroz cozido enquanto está quente. Apontei para a tigela na mesa de centro. Podes beber um pouco comigo. Ele sentou-se um pouco mais. Bateu levemente no espaço vazio do sofá ao lado. Não consigo comer sozinho. Estou em conflito interno. A razão diz-me para sair rapidamente. Não voltes a cair, mas os pés parecem ter criado raízes. Ainda assim voltei para trás. Sentei-me na outra ponta do sofá, a alguma distância dele. Ele não disse nada. Pegou na tigela e bebeu o arroz cozido aos poucos. A sala está muito silenciosa. Apenas o leve som dele a beber o arroz cozido. Está bom. Ele bebeu alguns goles. Comentou que estava igual à noite passada. Eu respondi afirmativamente. O que você comeu à noite? Ele perguntou de repente. Comi qualquer coisa. Ele baixou a cabeça, mexendo o mingau na tigela com a colher. Muito pior que o seu. Eu não respondi. O clima ficou um pouco tenso de novo. Ele rapidamente terminou a tigela de mingau. A aparência parecia um pouco melhor. Obrigado. Ele colocou a tigela vazia. Pegou um lenço de papel para limpar a boca. E então olhou para mim. Pode ficar mais um pouco. Espero eu melhorar um pouco para ir. Seu olhar carregava um pedido. Não consegui recusar. Tudo bem. Ele pareceu aliviado. Recostou-se no sofá. Puxou o cobertor ao lado e cobriu-se. Nós dois ficamos em silêncio, cada um a uma distância. A TV não estava ligada. Apenas o tic-tac do relógio de parede. Depois de um tempo, ouvi sua respiração tornar-se uniforme e longa. Parece que ele adormeceu novamente. Levantei-me silenciosamente, querendo levar a tigela para a cozinha. Mal me levantei. Sua mão emergiu de debaixo do cobertor e agarrou suavemente a ponta da minha roupa. Não vai, ele disse com os olhos fechados. Murmurou como se estivesse sonhando. Naquele momento, meu coração pareceu ser violentamente atingido por algo. Fiquei parada no lugar sem me mover. Sua mão também não soltou. Continuou puxando-me suavemente. Acabei por sentar-me novamente. Ele pareceu ficar tranquilo. A mão lentamente deslizou. A respiração voltou a ficar estável. Olhei para seu rosto adormecido. Sob a luz ele parecia muito calmo. Até um pouco frágil. Despido de toda a armadura e espinhos. Não sei se ele estava fingindo, mas o Yuan assim. Não consegui simplesmente abandonar a situação. Fiquei sentado assim, olhando para ele. Até que eu também adormeci confusamente. Na manhã seguinte, fui acordado pela luz do sol e pelo toque do celular. Percebi que estava deitado de lado no sofá, com aquela manta cobrindo meu corpo. Yuan já havia se levantado.
Eu estava na sala de estar. O celular dele vibrava na mesa de centro. O nome da secretária Zhang piscava na tela. Esfreguei os olhos. Sentei-me com o corpo todo dolorido. Pior do que dormir no sofá. Yuan desceu as escadas. Já vestida com roupa profissional. Camisa branca e calça social preta. Cabelo cuidadosamente preso para cima. Recuperando aquela imagem fria e competente da diretora Yu. Apenas com um leve tom azulado sob os olhos. Ele olhou para o celular. Não atendeu, apenas silenciou. Acordou e olhou para mim. O tom é muito natural. Parece que a pessoa que me agarrou ontem à noite e não me deixou ir. Não era ele, eu me levanto. Seu estômago está melhor. Muito melhor. Ele caminha até a mesa de jantar. Pega a bolsa, obrigado pelo remédio e pela sopa. Tenho uma reunião de manhã. Vou indo, tudo bem. Ele chega à porta. Troca de sapatos com movimentos ágeis. Abre a porta, ele faz uma pausa. Olha para trás para mim. Gu, sua voz está calma. Obrigado por ontem à noite. Mais um obrigado. Distante e educado. De nada, eu digo. Ele acenou com a cabeça. Vira-se e vai embora. O som dos saltos altos é nítido. Afastando-se gradualmente. Fico de pé na sala vazia, sentindo o cheiro residual do perfume dela no ar. Há uma sensação de sufoco inexplicável no coração. Essa mulher muda de humor mais rápido que virar uma página. À noite frágil como vidro. Ao amanhecer transforma-se numa chapa de aço. Arrumei as minhas coisas. E também deixei a vivenda. Conduzi de volta para a minha velha e pequena casa. Nos dias seguintes, tudo ficou calmo. Yuan não me contactou mais. A minha vida regressou ao seu curso normal. Trabalhar, sair do trabalho. Comer, dormir. Na sexta-feira à noite, Lao Wang voltou a levar-me para beber. Depois de alguns copos, ele começou a queixar-se da nova namorada. Como ela é exigente e difícil. Ainda és tu que estás bem. Guza Hao sem preocupações nem amarras. Lao Wang bateu-me no ombro. Eu sorri amargamente e não disse nada. Peguei no copo e bebi um gole forte. O telemóvel vibrou. Tirei-o para ver. Era uma mensagem do WeChat da Yuan. Uma imagem. Ao abrir era uma panela de sopa que parecia um pouco queimada. O fundo era a cozinha dela. A legenda tentou fazer sopa e falhou. Emoji de choro. Fiquei olhando para a tela do celular por vários segundos. Esse estilo está muito estranho. Yuan mandaria esse tipo de emoji. E ainda cozinha sozinha. O sol nasceu do oeste. Lao Wang se aproximou para ver. Quem é essa, o que ela fez? Nem o cachorro comeria. Rapidamente bloqueei a tela. Ninguém, o que ele quis dizer com isso. Não respondi, passou meia hora. Ele mandou outra mensagem. Parece que o estômago está um pouco desconfortável de novo. Coitada, seguido por um gatinho. Emoji com orelhas caídas. Tomou remédio, Yuan tomou. Não adiantou, triste. Segurei o celular. Sinto um pouco de dor de cabeça. Essa mulher começou a seguir a rota da chá verde. Mas a atuação dela é muito ruim. Não está ruim porque está distraído. Bebendo Lao Wang enche meu copo. Bebi distraidamente um gole. Na minha mente, estava cheia daquela expressão de mágoa da Yuan. E daquela sopa desastrosa dele. O que ele realmente quer fazer. Na segunda-feira no trabalho, eu estava com olheiras. Inquieto o dia todo. Olhava para o telemóvel de vez em quando. Perto do fim do expediente, o telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Sr. Gu. Sou a secretária do diretor Yu. Uma mulher eficiente, sobrenome Zhang. Meu coração apertou. Olá, secretária Zhang. O que aconteceu? O diretor Yu desmaiou na sala de reuniões à tarde. A voz da secretária Zhang carregava preocupação. Acabou de ser levado ao hospital para exames. Disseram que foi excesso de fadiga e hipoglicemia. Agora ele acordou, mas o estado mental não está muito bom. Não quer comer nada. Fica repetindo que quer beber aquele mingau que você cozinhou da última vez. O diretor Yu disse para não incomodá-lo. Mas acho que ele não está bem assim. A voz da secretária Zhang soava um pouco constrangida. Se for conveniente para você. Em qual hospital? Qual o número do quarto? Eu a interrompi. A secretária Zhang rapidamente informou o endereço e o número do quarto. Desliguei o telefone. Sentei-me na minha estação de trabalho. A mente um pouco confusa. Desmaiar, hipoglicemia, isso não é exagero. Mas e se for verdade? Agarrei as chaves do carro. Avisou ao chefe. Sai mais cedo e corri para uma boa loja de mingau perto da empresa. Embalou um mingau de frango desfiado. Dirigiu direto para o hospital. Hospital privado de alto padrão. O quarto parecia uma suíte de hotel. Quando bati na porta e entrei, Yuan estava encostada na cabeceira da cama, o rosto pálido, com soro na parte de trás da mão. A secretária Zhang não estava lá. Ela estava sozinha no quarto do hospital. Ao me ver, seus olhos brilharam por um instante, mas logo baixou as pálpebras, e disse baixinho: como você veio? A SRA Zhang é mesmo. Coloquei a sopa de arroz no criado mudo. Ouvi dizer que você não estava bem. Trouxe sopa de arroz para você. Não é tão gostosa quanto a que você faz. Ele deu uma olhada na caixa de sopa, e murmurou: beba se quiser. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ele não disse nada. Pegou a caixa de sopa em silêncio, e começou a comer em pequenos goles. Depois de alguns bocados, ele olhou para mim. Seus olhos ficaram marejados. E ele fingiu: eu errei. Fiquei surpreso. Errou em quê? Não devia falar em terminar por qualquer coisa. Sua voz era muito baixa. Nem devia perder a paciência à toa. Muito menos jogar sua mala fora. Essa atitude de admitir o erro está boa. Fiquei desconfiado se a pessoa diante de mim não teria sido trocada. Por um momento não soube como reagir. Estes dias tenho aprendido a cozinhar. Aprendendo a cuidar de mim mesmo. Ele continuou a falar baixinho. Mas é muito difícil. Quase incendiei a cozinha. Lembrei-me daquela panela de sopa queimada que ele fez. Deu vontade de rir. Mas também um pouco de pena.
Você não precisa aprender essas coisas. Eu disse, mas eu quero aprender. Ele me olhou, com um olhar muito sério, fingindo que não quero mais ser assim. Quero me tornar um pouco melhor, para ser um pouco mais digno de você. Eu suspirei, estendi a mão e afaguei o cabelo dela. Sua bobinha, você já é ótima. Não precisa mudar. Ela agarrou minha mão, apoiou no próprio rosto. A mão dela estava muito fria. Então não vamos mais terminar, está bem? Ela me olhou com olhos suplicantes, com uma expectativa cautelosa. Olhei para os seus olhos, onde o meu reflexo se espelhava. O vapor enchia o banheiro. Fiquei de pé sob o chuveiro. A água quente escorria pelas minhas costas, tentando lavar o cansaço do dia. O som da água era alto, quase abafando o ruído da porta a ser aberta suavemente. Até que um corpo levemente frio se encostou por trás. Os braços envolveram a minha cintura. O meu corpo ficou tenso. O som de lavar a rede de pesca juntos vinha com o vapor, entrando pegajoso nos meus ouvidos. A sua face encostou-se nas minhas costas molhadas. A respiração quente. Não mexi nem falei. A água quente escorria pela nossa pele em contacto. Ela conseguia sentir os meus músculos instantaneamente tensos. Eu conseguia sentir as suas curvas suaves. E o batimento cardíaco ligeiramente acelerado. Porque não pode. Ela ergueu o rosto. Gotas de água rolaram de seus cílios. No olhar havia uma tentativa. Havia astúcia e um leve nervosismo quase imperceptível. Ela estava aprendendo a baixar a postura. Aprendendo a fazer dengo. Mas claramente ainda não era hábil o suficiente. Com um pouco de intencionalidade desajeitada. Eu suspirei. Desliguei a torneira. No silêncio repentino. Só havia o som das gotas caindo e sua respiração clara. Virei-me e olhei para ela. A água lavou sua maquiagem refinada, revelando uma leve fadiga e as verdadeiras linhas da pele por baixo. Assim ela tinha menos agressividade, e um pouco mais de fragilidade. Yuan. Levantei a mão e limpei uma gota de água de sua pálpebra. Não precisa ser assim. Seus olhos piscaram rapidamente, como se tivesse sido desmascarada. A mente está um pouco confusa, mas a mão em volta da minha cintura não afrouxou. Ele é teimoso, não precisa me agradar de propósito. Escolhi uma palavra mais direta. Ele ficou em silêncio. Enterrou o rosto no meu peito, o cabelo molhado esfregando na minha pele. Estava um pouco coçando, mas eu não. Uma voz abafada veio. Eu só queria ficar mais perto de você. A água parou completamente. A temperatura no banheiro estava caindo. Ela estremeceu levemente. Me abraçou mais forte. Peguei a toalha de banho na prateleira ao lado. Envolvi ela e também a mim mesmo. Depois a carreguei para fora do banheiro. Coloquei-a no quarto. A luz da cama estava amarelada. Ela se encolheu na toalha, com o cabelo pingando água, olhando para mim com os olhos úmidos, como um animalzinho esperando ser acolhido. Me inclinei e beijei sua testa. Dorme. Agarrou meu pulso. Com força, não leve, nem pesada nem desajeitada. Sua voz era muito suave. Eu te amo. Olhei nos seus olhos. Havia incerteza ali. Havia expectativa e um fio de medo. O cuidado de quem foi afastada novamente. Deitei-me. Puxei-a junto com a toalha para meu colo. Seu corpo ficou rígido por um instante. Depois relaxou aos poucos. Encontrou uma posição confortável e encostou-se em mim. Eu também te amo. Meus dedos atravessaram as pontas levemente molhadas de seu cabelo, massageando suavemente.